Sammy Davis Jr. mantinha um depósito em nome de um homem. Ele pagava em dinheiro todos os meses até sua morte. Por 3 décadas, o depósito permaneceu intocado em um armazém em Burbank. Quando finalmente o abriram, os investigadores encontraram mais do que memorabilia. Havia cartas sobre a verdadeira identidade de sua mãe, gravações de conversas que poderiam destruir carreiras e provas do que realmente aconteceu com Kim Novak em 1958. Ele documentou tudo. Após 30 anos de silêncio, a verdade finalmente veio à tona. Sammy Davis Jr. nasceu em 8 de dezembro de 1925 no Harlem, Nova York. Seus pais, Sammy Davis Sr. e Ella Sanchez, eram artistas de vaudeville. Isso significava que Sammy já nasceu com o show business correndo em suas veias. Mas havia uma parte oculta de sua história. Sua mãe, Ella, era cubana. A família manteve isso em segredo devido ao sentimento anticubano nos Estados Unidos da época. Naqueles dias, revelar tais raízes poderia prejudicar as vendas de discos e o apoio do público. Mesmo recém-nascido, a vida de Sammy foi moldada pelo racismo e pela necessidade de esconder partes de quem ele era. O Harlem, vibrante com a energia do renascimento do Harlem, tornou-se seu primeiro palco, definindo o tom para o resto de sua vida. Aos 2 anos de idade, Sammy já se apresentava com o trio Will Maston, liderado por seu pai e amigo da família, Will Maston. Enquanto a maioria das crianças brincava com brinquedos, Sammy dançava e cantava em teatros por todo o país. Os holofotes se tornaram seu playground, mas isso teve um preço. Ele não teve uma infância normal. Em vez disso, ele aprendeu a cativar o público e aprimorar sua arte enquanto outras crianças iam para a escola. As constantes turnês eram exaustivas, mas lhe deram força. Também lhe mostraram a face cruel do racismo nos Estados Unidos. Ele viu as placas que diziam somente para brancos e sentiu a dor de ser tratado de forma diferente. Essa chama dentro dele para quebrar barreiras começou cedo. Com apenas 3 anos, a vida de Sammy tomou outro rumo. Seus pais se separaram. Seu pai ficou com a guarda e o inseriu ainda mais no mundo do entretenimento. Will Maston se tornou mais do que um mentor. Ele se tornou como um padrinho, protegendo Sammy da melhor maneira possível. Mas a proteção que qualquer um podia oferecer tinha seus limites. Sammy presenciou a discriminação que os artistas negros enfrentavam, mas também viu como revidar com talento, elegância e trabalho árduo e incansável. Mesmo quando criança, ele não era um garoto comum. Agora, ele era um profissional experiente, viajando de cidade em cidade e deixando o público maravilhado. Aos 7 anos, Sammy estreou nas telonas em Rufus Jones for President. Ele atuou ao lado de Ethel Waters em um filme que ousou imaginar um menino negro como presidente. O filme era engraçado, mas tinha um peso significativo. Numa época em que rostos negros eram raros em Hollywood, o charme de Sammy iluminava a tela. Seu canto e sua dança conquistavam corações. O filme dava indícios do que estava por vir. Sammy não era apenas um artista, ele era uma força da natureza. Possuía o raro dom de fazer as pessoas ignorarem a cor de sua pele, mesmo que por alguns instantes. Mas a vida nos palcos exigia sacrifícios. Sammy nunca frequentou a escola como as outras crianças. Não havia carteiras, nem quadros negros, nem sinos de escola para ele. Seu aprendizado veio da estrada, dos livros que encontrava, das pessoas que conhecia, dos palcos que possuía. Ele aprendeu sozinho idiomas, instrumentos e habilidades que nenhuma sala de aula poderia lhe oferecer. Sua sede de conhecimento era tão grande quanto sua sede de se apresentar. Ele provou que a grandeza nem sempre vem de uma escola. Ela pode vir da paixão, da perseverança e de uma mente que nunca para de querer aprender. Em 1943, tudo mudou. Aos 18 anos, com 1,68 metros de altura e 54 quilos, Sammy foi convocado para o exército dos IUA. Ele deixou a segurança do palco e entrou em um mundo muito mais cruel. Juntou-se a uma das primeiras unidades integradas, mas a promessa de união era uma mentira. O exército estava repleto de racismo. O primeiro soldado que encontrou o insultou com um termo pejorativo. A brutal verdade o atingiu em cheio. Seu talento não valia nada em uniforme. Lutou para sobreviver, enfrentando brigas e ódio quase todos os dias. O exército deveria formar homens. Para Sammy, destruiu sua inocência. Os abusos que sofreu foram chocantes. Certa vez, soldados brancos o sequestraram e o pintaram de branco da cabeça aos pés, zombando de tudo o que ele era.
Em outra ocasião, enganaram-no para que bebesse cerveja misturada com urina. Algumas noites, urinaram nele. Seu nariz foi quebrado 3 vezes. E não pararam por aí. Humilharam-no, obrigando-o a se apresentar, rabiscando insultos racistas em sua testa antes de empurrá-lo para o palco. A crueldade era interminável, planejada para destruí-lo. Certa noite, soldados o amarraram a uma árvore no frio congelante. Ele ficou ali, indefeso, como tantas outras vítimas do terror racial antes dele. O frio penetrava sua pele, mas a dor era mais profunda. Era uma mensagem. Não importa aonde você vá, não importa o que você conquiste, lembre-se do seu lugar. O exército não o protegeu, fez vista grossa. Aquela noite o marcou para sempre. Uma cicatriz em seu corpo e em seu coração. E piorou. Em um ataque brutal, um grupo de soldados o espancou tão violentamente que ele passou 3 dias no hospital. O espancamento não foi aleatório, foi uma punição. Mas ninguém foi responsabilizado. O exército que deveria unir os americanos deixou o ódio se alastrar. Sammy jazia naquela cama de hospital, percebendo que precisava sobreviver com suas próprias forças. A dor o levou a lugares sombrios. Ele pensou em acabar com tudo. O peso do ódio, a crueldade sem fim, quase o destruíram, mas algo o impediu. Quando se juntou à unidade de entretenimento do exército, encontrou sua arma, sua voz, sua dança, seu talento para o espetáculo. Até mesmo os homens que o odiavam não podiam negar. Os aplausos deles lhe davam poder. Quando Sammy Davis Jr. voltou do serviço militar em 1951, estava pronto para conquistar o mundo. Ele havia lutado por seu país e agora queria lutar por seu lugar no mundo do entretenimento. Essa chance surgiu no Kiro, a boate mais glamourosa do Sunset Boulevard. Era março de 1951. Sammy, como parte do Will Maston Trio, abriu o show para Janice Page. A noite foi mágica, mas após a cerimônia do Oscar daquele mesmo ano, algo incrível aconteceu. A sala se encheu de estrelas como Humphrey Bogart, Lauren Beale, Cary Grant, Marilyn Monroe e Judy Garland. Eles assistiram, maravilhados, à performance de Sammy, que o transformou em uma estrela da noite para o dia. O sucesso era incontrolável. As reservas choveram. Em 1952, ele participou do programa de comédia Colgate Comedy Hour, de Ed Conner, e até conseguiu um piloto de TV de $20 mil da ABC. Era algo inédito para um artista negro. Nenhum patrocinador o apoiou, mas Sammy já havia alcançado o sucesso. A Sierra Rose o tornou o assunto da cidade. Apenas 3 anos depois, em 1954, a tragédia aconteceu. Em 19 de novembro, Sammy, com apenas 29 anos, dirigia seu Cadillac de Las Vegas para Los Angeles. Na Rota 66, outro carro entrou na sua faixa em uma bifurcação. O acidente fez com que a buzina do carro atingisse seu olho esquerdo. O dano foi permanente. Ele foi levado às pressas para o Community Hospital, mas os médicos não conseguiram salvar o olho. Ele ficou internado por apenas 9 dias. Amigos como Frank Sinatra o apoiaram. As ofertas para shows começaram a chegar, com cachês 3 vezes maiores que o seu antigo. Sammy usou um tapa-olho no início e depois um olho de vidro. Ele brincava, chamando a si mesmo de um negro caolho que era judeu. Muitos pensaram que sua carreira havia acabado, mas 8 semanas depois, ele estava de volta ao palco do Cyrus, deslumbrando mais uma vez os melhores de Hollywood. Aquele acidente mudou a vida de Sammy de outra forma. Em 1960, ele se converteu ao judaísmo. Durante sua recuperação, leu sobre a longa luta dos judeus pela sobrevivência. Um amigo, Ed Conner, lhe deu uma musa e conversou sobre fé. Sammy sentiu-se conectado. Ele disse que sempre fora judeu em seu pensamento. Muitos zombaram dele, mas ele acreditava que ser negro e judeu o tornava mais forte. Tornou-se um símbolo de resiliência e defendeu os direitos civis. Mesmo com o crescimento de sua fama, Sammy enfrentou um racismo cruel. Na Las Vegas dos anos 1950, ele podia ser a atração principal de shows, mas não podia se hospedar nos hotéis onde se apresentava. Ele não podia entrar pelas portas da frente, nem comer nos restaurantes. Recusou-se a aceitar isso. Exigiu mudanças. Com a ajuda do Rat Pack, pressionou os cassinos. No início da década de 1960, ganhava $25 mil americanos por semana no Sands e tornou-se o primeiro artista negro a se hospedar no hotel. Em 1971,
Os hotéis de Las Vegas finalmente acabaram com a segregação oficial. Sammy ajudou a tornar isso possível. Sammy era mais do que um cantor. Era um mestre em muitos talentos. Ele aprendeu sozinho a tocar bateria, trompete, piano, vibrofone e muito mais. Conseguia imitar vozes, fazer imitações, contar piadas, dançar e até fazer truques com armas. Seus shows eram cheios de surpresas. Ganhou o apelido de Senhor Show Business, porque ninguém mais conseguia fazer tudo isso. Em 1956, Sammy conquistou a Broadway. O espetáculo Mr. Wonderful estreou em 22 de março. O show foi escrito especialmente para ele, algo quase inédito para uma estrela negra naquela época. Os críticos o detestaram. O New York Times o classificou como barulhento e medíocre. Mas o charme de Sammy conquistou o público. O espetáculo teve 383 apresentações e recuperou seu custo de $225 mil americanos. Ele até transformou cada apresentação em algo novo, misturando seu número de boate. Seu pai e tio se juntaram a ele no palco. Um jovem Tita Rivera também fazia parte do elenco. Fora dos palcos, Sammy dava festas extravagantes e teve romances de grande repercussão. Ele fez história na Broadway. Em 1964, Sammy fez história novamente com Golden Boy. A peça estreou em 20 de outubro. Ele interpretava um boxeador negro apaixonado por uma mulher branca. Quando a beijou no palco, causou indignação. Seguiram-se ameaças de bomba e de morte, mas Sammy manteve-se firme. Sua atuação lhe rendeu uma indicação ao Tony. Durante esse período, ele também marchou com Martin Luther King Jr. em Selma. Sammy arriscou tudo por aquilo em que acreditava. Seu espetáculo obrigava o público a encarar duras verdades. Sammy não parou nos palcos. Em 1958, estrelou Ana Lucasta. A peça tinha um elenco totalmente negro e abordava temas complexos. Em 1959, brilhou nas telas em Porgy and Bess, com Sidney Poitier e Dorothy Dandridge. Em 1969, ele brilhou em Sweet Charity, de Bob F. Sy. Também se juntou ao Rat Pack em 11 Homens e um Segredo, 1960, e Robin e os Sete Hoods, 1964. Sammy abriu portas para atores negros em Hollywood. Na televisão, Sammy estava em todos os lugares. Ele apareceu no The Ed Sullivan Show, no The Tonight Show e em muitos outros. Em 1966, lançou o The Sammy Davis Jr. Show na NBC. Ele foi um dos primeiros artistas negros a estrelar um programa de variedades em horário nobre em uma grande emissora. Grandes estrelas como Elizabeth Taylor e Richard Burton se juntaram a ele. Ele trabalhou mais do que qualquer outra pessoa, concedendo dezenas de entrevistas por semana para promover o programa. O sucesso de Sammy ajudou outros artistas negros a encontrarem seu espaço na televisão. A amizade entre Frank Sinatra e Sammy Davis Jr. começou em 1941. Sammy tinha apenas 15 anos e se apresentava com o Will Maston Trio em Detroit. Frank tinha 26 anos e estava em turnê com a orquestra de Tommy Dorsey. No momento em que Frank viu Sammy no palco, soube que estava presenciando algo especial. Ao longo da década seguinte, Frank continuou encontrando maneiras de ajudar Sammy. Em 1947, Frank garantiu que o Will Maston Trio abrisse o show para ele no Capitol Theatre, em Nova York. Aquele momento deu a Sammy uma grande oportunidade e mudou sua vida para sempre. Frank não apenas abriu portas, como também defendeu Sammy quando realmente importava. Em 1950, Sammy foi barrado na Copacabana, em Nova York, por causa de sua raça. Frank ficou furioso. Ele exigiu que Sammy voltasse na noite seguinte. Dessa vez, Sammy foi bem recebido. Frank não parou por aí. Ele fez questão de entrar com Sammy, sentar-se à mesma mesa e recusar shows em clubes que não o tratassem como igual. Numa época em que os artistas negros eram obrigados a usar entradas e hotéis separados, as ações de Frank eram ousadas e perigosas. Quando Sammy quase morreu num acidente de carro em 1954 e perdeu o olho esquerdo, Frank interveio novamente. Pagou as contas do hospital e levou Sammy para Palm Springs para se recuperar. Frank não lhe deu espaço para autopiedade. Disse a Sammy para voltar aos palcos ou arriscar perder tudo. Em poucas semanas, Sammy estava de volta diante do público. Sua coragem tornou-se lendária. Sammy admirava tanto Frank que tentou copiar seu estilo, até mesmo o topete. A amizade deles mostrou ao mundo
o que era lealdade verdadeira. Deu a Sammy a força para entrar no círculo íntimo de Hollywood. Em 1960, o mundo viu essa amizade brilhar nas telonas. 11 Homens e um Segredo estreou em Las Vegas no dia 3 de agosto. O filme era estrelado por Frank, Dean Martin, Sammy, Joey Bishop e Peter Lawford. Eles interpretavam veteranos da Segunda Guerra Mundial que planejavam um grande assalto. Nos bastidores, o Rat Pack gravava cenas à noite e se apresentava ao vivo no Sands e em outros clubes até o amanhecer. Sammy interpretou Josh Howard, uma peça fundamental do plano. O filme arrecadou 5,5 milhões de dólares americanos nas bilheterias, o equivalente a cerca de 55 milhões de dólares americanos hoje. Aquela cena final do Rat Pack passando por um letreiro de cassino com seus nomes se tornou uma imagem icônica. Sammy não era mais um coadjuvante, ele era uma das estrelas. No final da década de 1950, Sammy ganhava até 25 mil dólares americanos por semana em Las Vegas. Mas mesmo lotando os cinemas, ele não conseguia se hospedar nos hotéis onde se apresentava. A segregação o obrigou a ficar a quilômetros de distância, no lado oeste da cidade. Sammy não se deixou abater. Ele se tornou o primeiro artista negro a receber hospedagem e alimentação gratuitas no Hotel Tropicana. Isso ajudou a quebrar a barreira racial em Las Vegas. Ele continuou lutando, apoiando protestos pelos direitos civis e comprando uma participação no Tropicana. Quando Nevada aprovou uma lei em 1971 que pôs fim à discriminação em hotéis, foi em parte graças a Sammy. Quando ele morreu em 1990, Las Vegas apagou suas luzes por um instante. A cidade que um dia o rejeitou, agora o honrava como um rei. Após 11 Homens e um Segredo, Sammy também deixou sua marca no cinema. Ele estrelou Sargentos 3 em 1962 com o Rat Pack. O filme arrecadou 4,3 milhões de dólares americanos. Sammy chegou a usar um chapéu emprestado de John Wayne. Em 1964, estrelou Robin e os Sete Hoods. O filme misturava música, comédia e drama de gangsters. Sammy interpretou Will, mostrando-se à altura de Frank Sinatra, Dean Martin e Bing Crosby. Esses filmes não eram apenas divertidos. Eles mostraram que Sammy era uma estrela por mérito próprio. Ele ajudou a mudar a forma como Hollywood via os artistas negros. Mas a vida de Sammy não se resumia à fama. Em 1957, ele se apaixonou por Kim Novak, uma das maiores estrelas de Hollywood. Eles se conheceram no programa de Steve Allen. Logo começaram a passar férias juntos e até conheceram as famílias um do outro. Mas relacionamentos interraciais eram perigosos naquela época. Apenas 4% dos americanos os aprovavam. O linchamento de Emmett Till ainda estava fresco na memória das pessoas. Sammy e Kim tentaram manter o relacionamento em segredo. Sammy se escondia debaixo de cobertores nos carros. Eles se encontraram em uma casa de praia em Malibu. Mas em janeiro de 1958, uma coluna de fofocas afirmou falsamente que eles estavam noivos. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Os estúdios entraram em pânico. A máfia se envolveu. Sammy foi sequestrado por mafiosos ligados à Columbia Pictures. Eles disseram a ele para terminar com Kim ou perder o olho que lhe restava. Ou pior, até o chefe da máfia, Sam Giannana, disse que não poderia proteger Sammy em Hollywood. Sammy estava apavorado. Em 7 de janeiro de 1958, ele terminou com Kim. Ele não queria, ele não tinha escolha. Dias depois, em 10 de janeiro, ele se casou com Lori White, uma cantora negra. Foi uma farsa para agradar a multidão e a imprensa. Ele chegou a pagar a ela até 25 mil dólares. Naquela noite, ele estava tão transtornado que tentou estrangulá-la. Mais tarde, seu assistente o encontrou sozinho com uma arma. O casamento terminou em abril. A história de amor de Sammy com Kim lhe custou quase tudo. Mostrou o quão perigoso era desafiar as regras raciais na América dos anos 1950. O casamento de Sammy Davis Jr. com Mae Britt em 1960 foi mais do que apenas a união de duas pessoas. Foi um desafio direto a um dos tabus mais repugnantes da América. Naquela época, o casamento interracial era ilegal em 31 estados. Uma pesquisa Gallup de 1958 mostrou que apenas 4% dos americanos apoiavam o casamento entre negros e brancos. O plano do casal de se casar no Templo Israel de Hollywood foi por água abaixo depois que a sinagoga recebeu ameaças de bomba
e avisos de violência. Eles não tiveram escolha, a não ser transferir a cerimônia para a casa de Davis em Hollywood Hills. Frank Sinatra e Peter Lawford estiveram ao lado deles como testemunhas. Tanto Sammy quanto May haviam se convertido ao judaísmo antes do casamento. Eles se tornaram um dos raros casais negros judeus interraciais sob os holofotes. O preço por sua coragem foi alto. Suásticas apareceram em sua propriedade. Britt perdeu seu contrato com a 20th Century Fox. Davis foi desconvidado da posse do presidente Kennedy em 1961. Tudo por causa de quem ele escolheu amar. Criar uma família trouxe seus próprios desafios. Eles tiveram uma filha, Tracy, nascida em 1961. Mais tarde, adotaram 2 filhos, Mark e Jeff. O ódio não cessou. As pessoas escreviam insultos racistas em seus carros. A casa deles foi pichada com suásticas. Sammy e May tentaram proteger os filhos, cercando-os de amigos que os julgavam pelo talento, não pela raça. Mas o mundo fora dessa bolha podia ser cruel. Mais tarde, Tracy disse que às vezes se sentia segura, apenas para se chocar com o racismo que encontrava fora desse círculo. A carreira de Britt acabou. Os estúdios acreditavam que ninguém queria ver uma atriz branca casada com um homem negro. Mesmo após o divórcio, Sammy permaneceu presente na vida dos filhos. Ele ajudou na educação judaica deles e apoiou o bar mitzvah do filho. Em 1968, após 8 anos de casamento, Britt pediu o divórcio. Ela alegou extrema crueldade e sofrimento mental. O caso de Sammy com a cantora Lola Fana foi o ponto de ruptura, mas os problemas do casal eram mais profundos. Suas turnês intermináveis e a pressão do ódio público deixavam pouco espaço para a família. Após a separação, o mundo de Sammy desmoronou. Ele mergulhou nas drogas e no álcool. Cocaína e nitrito de amila se tornaram sua válvula de escape. Sua casa em Beverly Hills se transformou em um antro de festas onde celebridades iam para beber e usar drogas. No palco, ele brilhava. Fora dele, frequentemente estava bêbado, drogado e fora de controle. O abismo entre sua fama e sua miséria pessoal só aumentava. Em 1970, Sammy se casou com a dançarina Octave Gore. O reverendo Jesse Jackson celebrou a cerimônia. Eles adotaram um filho, Manny, em 1989, apenas um ano antes da morte de Sammy. Alvise lhe proporcionou alguma estabilidade, mas a vida deles estava longe de ser tranquila. Sua mansão ficou infame pelas festas selvagens. Corriam boatos sobre troca de casais e orgias. Apesar de tudo, Altavise permaneceu ao lado de Sammy, enquanto ele lutava contra o vício e mais tarde contra um câncer de garganta. Após a morte dele em 1990, ela ficou com mais de 7 milhões de dólares em dívidas fiscais. Perdeu a casa e a maior parte de seus pertences. Lutou contra o próprio alcoolismo e enfrentou a pobreza. Um triste contraste com o glamour de outrora. Mesmo assim, lutou para manter viva a memória de Sammy, organizando homenagens e trabalhos de caridade. O vício em jogos de azar de Sammy contribuiu para sua ruína financeira. Ele ganhou cerca de 50 milhões de dólares em sua carreira. Em algumas ocasiões, chegou a faturar 185 mil dólares por noite, mas morreu devendo mais de 7 milhões de dólares ao fisco. Ele podia gastar 40 mil dólares americanos em uma única noite nas mesas de jogo. Ao contrário de Sinatra, cujas dívidas eram frequentemente perdoadas, Sammy tinha que arcar com seus prejuízos. Maus negócios e esquemas obscuros de sonegação fiscal agravaram seus problemas. Sua generosidade também teve sua parcela de culpa. Ele sustentava muitas pessoas e gastava muito além de suas possibilidades. Em junho de 1972, ele alcançou o topo das paradas musicais pela primeira e única vez. Sua versão de The Candyman chegou ao primeiro lugar na Billboard Hot 100. Vendeu mais de 2 milhões de cópias e lhe rendeu um disco de ouro. Isso foi surpreendente, já que Sammy odiava a música a princípio, mas sua melodia doce e seu charme conquistaram uma nova geração de fãs. I've Got to Be Me tornou-se seu hino, lançada em 1968. A mensagem da canção sobre viver plenamente e ser autêntico refletia a luta de Sammy por sua identidade. Ele enfrentou racismo, preconceito religioso e chegou a perder o olho esquerdo em um acidente de carro em 1954. Mas ele nunca deixou que essas coisas o abalassem. Frequentemente, ele encerrava os shows com a música, transformando cada apresentação em uma declaração de desafio e esperança.
Las Vegas tornou-se seu reino. No final da década de 1960, ele ganhava até $25.000 americanos por semana lá. Ele ajudou a mudar os costumes racistas da cidade ao exigir igualdade de tratamento. Seus shows eram misturas deslumbrantes de música, dança, imitações e comédia. Seu sucesso ajudou a transformar Las Vegas na capital do entretenimento que se tornou. Seu rosto ainda aparece nas paredes dos cassinos e em outdoors, uma homenagem duradoura. Na televisão, Sammy também quebrou barreiras. Nas décadas de 1960 e 1970, ele brilhou em programas como The Ed Sullivan Show e The Tonight Show. Sua própria série de 1966 fez história como um dos primeiros programas de variedades de uma grande emissora apresentado por uma estrela negra. Ele cantava, dançava, fazia piadas e imitava com facilidade, conquistando milhões de corações. Mas o lado sombrio de sua vida nunca ficou longe. Seu uso de drogas e álcool piorou durante seus anos de exploração do ocultismo. Amigos descreveram noites de cocaína, bebidas alcoólicas sem fim e excessos desenfreados. O próprio Sammy admitiu que queria experimentar de tudo, mas isso o deixava exausto. Seu casamento com May desmoronou sob o peso do vício e da traição. Ele se tornou imprevisível, chegando a encerrar um show após apenas uma música. Embora tenha abandonado a cocaína posteriormente, a luta contra o alcoolismo permaneceu. Quanto mais se aprofundava em seus vícios, mais difícil se tornava controlar seus demônios. E naqueles anos, o grande senhor show business parecia correr o risco de perder tudo. Em 1987, fãs do mundo todo vibraram quando Sammy Davis Jr. decidiu se reunir com Frank Sinatra e Dean Martin. Era um sonho antigo e agora a turnê de despedida finalmente se concretizaria. Inicialmente chamaram-na de Turnê Internacional de Despedida. Mais tarde, com a entrada de Liza Minnelli, passou a ser conhecida como o evento definitivo. Essa turnê foi maior do que qualquer coisa que o Rat Pack já tivesse feito. Eles não tocavam mais em pequenos clubes noturnos. Apresentavam-se em arenas enormes, com capacidade para entre 10.000 e 25.000 pessoas. Foi uma jogada ousada, nunca vista antes. O primeiro show aconteceu no Oakland Coliseum, em 13 de março de 1988. No início parecia mágica, mas logo começaram a surgir problemas. Dean Martin já tinha 70 anos, e as viagens constantes e as festas até altas horas da noite eram demais para ele. Após apenas 5 shows, ele saiu, alegando um problema renal. A turnê teve que ser interrompida, mas Sinatra e Davis não desistiram. Trouxeram Minnelli para o palco e o show continuou. Eles terminaram a etapa americana em Miami, em janeiro de 1989. Em seguida, levaram o espetáculo para o Japão, Austrália e Europa. A turnê finalmente terminou em maio de 1989. A verdadeira batalha começou em agosto de 1989. Sammy começou a perder o paladar. Sua garganta doía o tempo todo. Os médicos logo lhe deram a notícia devastadora: câncer de garganta. Todos aqueles anos fumando até 4 maços por dia o levaram a essa situação. Sammy tinha uma escolha. Ele podia deixar os cirurgiões removerem sua laringe para salvar sua vida, ou podia tentar a radioterapia para continuar cantando. Ele escolheu sua voz. Passou por 8 semanas brutais de tratamento. No início, pareceu funcionar. O tumor diminuiu. Sammy até voltou aos palcos algumas vezes, mas no início de 1990, o câncer havia retornado e se espalhado rapidamente. A cirurgia não era mais uma opção. Sammy mal conseguia sussurrar e seu peso caiu para cerca de 27 quilos. A doença lhe roubou as forças, a voz e, por fim, a vida. Em 16 de maio de 1990, aos 64 anos, Sammy Davis Jr. faleceu. Seu dom para o mundo silenciado pelo próprio vício que alimentava suas longas noites e apresentações intermináveis. Mas a tristeza não parou por aí. Quando Sammy morreu em sua casa em Beverly Hills, a verdade sobre suas finanças veio à tona. Apesar de ter ganho milhões ao longo de 6 décadas, ele devia mais de 5 milhões de dólares em impostos. Com multas e juros, essa dívida havia crescido para 7 milhões de dólares, o que equivaleria a cerca de 13 milhões de dólares hoje. Seu patrimônio era avaliado em cerca de 4 milhões de dólares americanos. Mas a Receita Federal confiscou tudo para pagar as dívidas. Sua esposa, Elvis, ficou com a responsabilidade de arcar com as consequências. Como ela havia assinado a declaração de imposto de renda
em conjunto com o casal, agora também era responsável pela dívida. Ela teve que vender a mansão de 1.022 metros quadrados por 2,7 milhões de dólares americanos. Mas a maior parte desse valor foi usada para pagar a hipoteca. As dívidas não pararam por aí. Sammy ainda devia 2.000 dólares americanos por smokings, 3.500 dólares americanos por compras de supermercado e 118 mil dólares americanos da hipoteca de um shopping center. Até mesmo seu seguro e os direitos autorais futuros foram diretamente para a Receita Federal. Alves travou batalhas judiciais durante anos. Em 1997, ela fez um acordo com a Receita Federal, mas perdeu quase tudo no processo. O mundo assistiu, chocado, ao declínio de uma de suas estrelas mais brilhantes, não apenas em termos de saúde, mas também de fortuna. A dor se aprofundou com o leilão que se seguiu. Em setembro de 1991, mais de 1.800 pessoas se reuniram em Los Angeles. Elas vieram para comprar pedaços da vida de Sammy. Mais de 500 de seus itens pessoais foram colocados à venda. Seu disco de ouro do Candyman foi vendido por 4.275 dólares americanos. Um par de seus sapatos de sapateado foi vendido por 11 mil dólares americanos. As pessoas também compraram suas joias, álbuns de recortes, bengalas e chapéus. O leilão arrecadou 439 mil dólares americanos. Mal cobriu a dívida de impostos de 7 milhões de dólares americanos. Altavis chorou ao ver os tesouros do marido escaparem de suas mãos. Para piorar a situação, alguns pertences de Sammy já haviam desaparecido. A lista de itens desaparecidos incluía 185 peças de joias e até mesmo uma pintura de Andy Warhol. Então, veio uma reviravolta inesperada. No final de 1991, um homem de 28 anos, chamado Matthias Horenick, recebeu uma conta estranha no valor de 365 dólares americanos. Era para um depósito que ele nunca havia alugado. Sua identidade havia sido roubada. A empresa de armazenamento, a Self Storage, em Burbank, investigou o caso e descobriu que o depósito havia sido alugado com informações falsas. Temendo que pudesse estar escondendo algo perigoso, o gerente chamou a polícia. Quando abriram o depósito, o que encontraram foi chocante. Lá dentro estavam os tesouros pessoais de Sammy Davis Jr. Havia um trompete, um toca-discos antigo, uma jukebox com o álbum Candyman, roupas, documentos e fotos. Alguém havia alugado aquele depósito apenas 2 semanas após o leilão, tentando esconder os itens. A polícia descobriu que um funcionário de Alavise havia ajudado a esconder os itens. Ele disse que a Receita Federal estava atrás de tudo e que ele estava tentando salvar o que restava. Eles usaram documentos de identidade roubados e pagaram em dinheiro vivo. Se tivessem continuado pagando, ninguém teria descoberto, mas a Receita Federal descobriu. Eles apreenderam os itens, na esperança de recuperar mais da dívida. Alavise disse que não sabia de nada. Esse esconderijo foi apenas mais um triste capítulo em uma história de talento, fama e decadência.